É um prazer aí mais uma vez estar aqui. Prometo que será a última durante um bom tempo. Vou parar de cansar os irmãos com a sessão 4 aí. Já vai ser a terceira aula, já tá bom. Hoje, de um jeito ou de outro, a gente termina isso aqui para seguir a vida. Eu vou fazer uma breve oração. Quem estiver ainda chegando aí vai se acomodando para a gente dar continuidade aí ao nosso estudo. Senhor Deus Santo e Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Principalmente hoje, Senhor, dia santo, separado da adoração do Teu nome, Senhor, onde podemos descansar, meu Pai, dos nossos afazeres, das nossas preocupações e voltar os nossos olhos a Ti, Senhor, a contar as nossas bênçãos, Senhor, se é que isso fosse possível, a olharmos, Senhor, para o alto, da onde vem o nosso auxílio, Senhor, da onde vem a nossa segurança, Senhor, e descansarmos, Senhor, no nosso coração, na Tua bondade, no Teu poder, na Tua soberania, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a colocar a nossa esperança em Ti, Senhor, a usarmos esse dia, Senhor, para descansarmos o coração e olharmos para aquele, Senhor, que nos dá o sustento, que nos dá o socorro, que nos dá o alívio, Senhor, que garante, Senhor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra que já recebemos, Senhor, que nós possamos ser exemplos, Senhor, em honrar, Senhor, os mais velhos, os mais sábios, os mais santos, os mais justos, Senhor, de acordo com o que nos é exigido na Tua palavra, Senhor, e que possamos ter a honra, Senhor, de envelhecermos, Senhor, tendo a coroa da justiça, Senhor, de estarmos no Teu caminho, meu Pai. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, continua nos guiando, Senhor, e guia também, Senhor, esse momento da escola dominical, Senhor, que apesar de mim, das minhas falhas e dos meus pecados, Senhor, que a Tua igreja possa ser abençoada pela Tua palavra, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando a seção 4 do capítulo 20, que fala sobre a relação da liberdade cristã e da liberdade de consciência com as autoridades civis e eclesiásticas. Nós separamos aí para tratar do governo civil da igreja de forma distinta, para facilitar aqui o nosso entendimento. Nós vimos na aula passada a questão da importância das instituições divinas. A gente viu uma coisa muito importante, que é quando as autoridades elas tratam o pecado de acordo com o que Deus nos ordenou. Deus dá esse pecado como expiado, esse problema como resolvido, e nós não ficamos acumulando pecados para juízo, quando esses pecados são punidos ou pelo governo civil, ou pela disciplina da igreja, ou pelos pais dentro de casa. Isso é uma coisa muito importante. Nós discorremos brevemente sobre Romanos 13, falando dos pressupostos ali, as afirmações básicas que Paulo faz, que dá origem à nossa relação com o governo civil, que era o texto mais importante. Falamos sobre as visões de Calvino e John Murray sobre Romanos 13. E falamos também sobre a questão de quando o governo é ilegítimo. Começamos a falar, né? Quando o governo é ilegítimo, as nossas formas de resistência. Comentamos brevemente sobre a desobediência civil, que é uma coisa individual, ordeira, respeitosa e se colocando à disposição para sofrer a punição que for devida para aquela desobediência, como foi o caso de Daniel. E não consegui falar com os irmãos e ficou para hoje, da gente tratar rapidamente ainda dentro daquela divisão que eu tinha feito, os modos clássicos de resistir, antes da gente entrar a falar um pouquinho do nosso contexto atual, sobre a doutrina dos magistrados menores. Essa é uma doutrina muito importante, que apesar de pouco falada nos nossos dias, acredito que talvez aqui muitos irmãos nunca tenham sequer ouvido falar na doutrina dos magistrados menores, mas ela foi uma doutrina muito importante na história da igreja.
ela foi uma doutrina muito importante dentro da teologia reformada e ela, inclusive, moldou uma visão político-teológica dessa interação do cristão com as autoridades civis, naquele momento que era um contexto de muitos conflitos, inclusive um dos livros mais famosos que tem a respeito dessa doutrina, ele foi escrito sobre forma de anonimato, para que aquela pessoa não fosse perseguida, que foi no meio da perseguição dos huguenotes na França. E segundo alguns autores, dentro do desenvolvimento dessa teologia, foi desenvolvido a ideia de uma aliança social entre Deus, o povo e os governantes, que legitimavam aquele governo e que davam limites àquele governo. E segundo alguns historiadores, essa doutrina foi uma das, como posso dizer, das inspirações da teoria do contrato social, que é famosa, que vem até hoje. Então isso realmente foi uma doutrina que teve uma relevância muito grande na história, não só da igreja, mas no próprio desenvolvimento do pensamento político do Ocidente. E essa doutrina, ela basicamente, sendo bem resumido, que não tem como a gente desenvolver toda essa riqueza de teologia política que foi feita, ela diz o seguinte: como todas as autoridades, como nós vimos ali em Romanos 13, elas foram instituídas por Deus e todas elas devem respeito a Deus, qual foi a primeira coisa que a gente aprendeu ali quando a gente fala sobre a questão da obediência do governo civil? Nós devemos obediência a esses governantes, nós devemos respeitá-los, devemos lidar com eles, inclusive no nosso modo de falar, no nosso modo de criticar, se necessário. A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. Sejam sempre com palavras respeitosas, de forma formal, não seja uma coisa baixa, uma crítica bem feita, com embasamento, com palavras sóbrias, sem adjetivações indevidas a respeito da pessoa, do seu caráter, da sua conduta. Mas qual é o limite disso? O governo, ele nunca pode impor o que Deus manda não fazer, ele nunca pode nos obrigar a fazer algo que Deus nos manda não fazer, como da mesma forma ele não pode nos ordenar a não fazer algo que Deus nos ordena claramente fazer. Por exemplo, o culto a Deus. Não existe esse tipo de obediência, vocês estão proibidos de adorarem ao Senhor. Os apóstolos deixaram bem claro: você vai me açoitar, me açoita, mas antes eu devo obedecer a Deus do que aos homens. E com base nessa visão e com tudo que foi colocado ali em Romanos 13 que nós vimos, qual foi a interpretação que esses homens deram? Não só o governante máximo de qualquer instituição ou sociedade civil organizada, ele é uma autoridade instituída por Deus com todas aquelas características de Romanos 13, mas inclusive as autoridades que estão submetidas a ele. Então, por exemplo, na nossa estrutura aqui no Brasil, nós temos a presidência da República, nós temos os governadores, nós temos os vereadores, quando você fala do braço executivo do governo. Quando você está falando do legislativo, você tem o Congresso Nacional, que é dividido entre Câmara dos Deputados e Senado, você tem as Assembleias Legislativas no Estado. Então, não é apenas o presidente ou somente aquela autoridade máxima que é uma autoridade constituída por Deus e que tem todas essas características de Romanos 13. Mas toda essa cadeia de autoridades, elas estão instituídas dentro dos limites dela, dentro da jurisdição dela
e das competências do cargo que ela ocupa, ela também tem essas mesmas características, que devem ser obedecidas, que devem ser respeitadas dentro dos limites colocados da palavra de Deus. Então, o que eles falam? Se uma autoridade maior, se aquela autoridade máxima, ela passa a exigir uma coisa injusta, ou seja, diretamente ali dentro disso que nós falamos, que é o aspecto que mais nos interessa aqui, que é obrigando a fazer algo que Deus proíbe, ou nos proibindo de fazer algo que Deus expressamente nos exige, aqueles magistrados menores que estão dentro daquela cadeia de exercício de poder, eles também estão submissos a Deus e eles podem colocar esse limite, não só a pessoa, o CPF ali isolado, mas ele dentro do exercício do cargo dele, ele tem não só a possibilidade, mas em alguns casos a obrigação de rejeitar essa ordem ilegal que não tem respaldo no poder que justifica o exercício da autoridade que ele tem, para que você possa interromper essa injustiça e que isso não venha a acontecer. Então, o que sempre foi ensinado dentro da teologia reformada, cidadãos individuais, pessoas, um grupo de pessoas, não tem a prerrogativa de por si mesmo resistir à autoridade, a não ser através da desobediência civil e se colocando disponível para receber essas sanções. Mas uma outra autoridade, que ainda que menor, ela possa capitanear esse efeito de resistência, porque ela também tem autoridade. É uma conversa de autoridade para autoridade, não é de jurisdicionado para quem exerce autoridade. Então ela tem a prerrogativa, e para alguns isso é uma coisa que mudava ali de autor para autor, alguns achavam que era um dever moral dessa autoridade se impor. Calvino, por exemplo, já foi um pouco mais moderado, ele achava que isso era uma possibilidade, mas não necessariamente deveria ser exercido em todas as situações. Então isso varia um pouco de autor para autor, se era uma coisa que era um dever moral ou se era uma possibilidade, mas que esses magistrados se levantem a respeito disso e se interponham. Inclusive, dentro dessa doutrina dos magistrados menores tem uma coisa chamada que é a doutrina da interposição, que isso é tirado ali daquele texto, eu não vou me lembrar agora da referência, de Ezequiel, quando Deus fala que ele procurou pelo menos uma pessoa que se colocasse na brecha e que não tinha uma pessoa que fizesse isso. Então a ideia da interposição vem uma ordem de cima, uma ordem justa que vai pegar alguém que está lá embaixo na cadeia de autoridade. E aí uma autoridade que está dentro dessa, ela vai se colocar na frente e vai falar, não, isso é injusto. Você não tem o poder legítimo de exigir isso dessa pessoa. E eu vou exercer também a minha autoridade, vou impedir que essa injustiça aconteça. E um dos pastores que eu consultei, que falam sobre essa doutrina, ele contou um caso muito interessante. Ele falou o seguinte, que durante a pandemia, teve o governador lá de um dos estados dos Estados Unidos, que ele falou que quem abrisse qualquer negócio, aquilo ele fez um decreto, né? Não é uma coisa novidade para a gente, mas lá provavelmente é uma coisa muito escandalosa, você criar um crime por decreto. Todo mundo que tem um pouquinho de noção de direito penal sabe que para ser crime você precisa ter uma lei genérica e abstrata que tipifica aquela conduta como crime antes do acontecimento do ato, para que isso possa ser legalmente entendido como crime, visto o princípio da legalidade estrita. Você não pode criar normas penais através de atos legislativos que venha do executivo, que não seja uma lei ordinária. E eles falaram que ia ser um delito e que quem abrisse os seus negócios ali naquele momento seria preso. E aí teve um distrito que lá tem tipo uma Câmara de Vereadores, mas é uma coisa diferente. O Conselho
e o xerife lá do distrito se reuniram e falaram, não, ó, eles se reuniram, deram a decisão, foram à imprensa e falaram, ó, no nosso distrito, quem quiser abrir o negócio vai abrir, ninguém vai ser preso aqui. Se qualquer autoridade estadual tentar prender alguém por abrir o seu negócio dentro do nosso distrito, as autoridades municipais vão se interpor e vão impedir. Abram os seus negócios de forma tranquila. E ele falou que eles fizeram isso, 2 ou 3 dias depois, mais uns 15 distritos fizeram a mesma coisa e mais 3 dias depois esse decreto foi revogado e ninguém naquele estado foi impedido de exercer o seu negócio. E eu fiquei ouvindo aquele sermão e pensando, será que lá em 2019, quando a revista Cruzoé foi censurada por fazer uma denúncia de um suposto envolvimento em corrupção de um ministro do STF lá atrás, ainda não era uma coisa politizada, ainda não era uma coisa que o STF tinha lado político, ainda não estava daquele jeito. Será que naquele momento alguém tivesse a coragem de falar isso é injusto, você não pode censurar, não importa qual é o seu cargo, você vai ser investigado porque não existe ninguém acima da lei aqui? Provavelmente talvez a gente não estivesse na situação que a gente vive hoje. Então, isso é uma forma justa de que nós, enquanto sociedade, a gente possa se blindar de ordens ilegais, de ordens ilegítimas, através dessas autoridades que podem de forma justa se colocar. Eu também estou debaixo de Deus, eu não posso permitir que você continue com esse exercício arbitrário e ilegítimo do seu poder, e eu vou usar o meu poder para interpor, para que essa injustiça não se manifeste. E isso, então, como eu fiz a separação na semana passada, isso seriam as formas clássicas. E uma coisa interessante da gente pensar, para a gente entender essa doutrina e esse contexto, que isso se deu no momento que o mundo ainda era governado por monarquias absolutistas. E a ideia de limitações ao poder do governo estavam crescendo. Então, assim, não só, como eu comentei, a questão da teoria do contrato social, que o povo também participe, de alguma forma, ele delega o poder para essas autoridades, e ele, em algumas circunstâncias, ele tem como refrear esse poder que ele delegou, mas a própria ideia de limitação constitucional ao direito do rei soberano e toda, como eu posso dizer, toda a tradição constitucionalista de limitação ao poder do Estado, isso nasce também desse contexto. Tem até a história muito interessante, assim, eu não sei se a gente tem tempo de... eu vou passar, depois quem sabe se alguém quiser a gente conversa sobre isso um dia. Mas a história dessa doutrina é muito, muito interessante. Mas no contexto atual, a gente tem outras ferramentas que não são apenas essas clássicas. Porque hoje os próprios ordenamentos jurídicos, eles já, como aqui no Brasil a Constituição, as próprias cartas constitucionais que estabelecem essa autoridade civil, que legitimam, que dão origem a esse poder civil que é exercido, elas têm diversas prescrições já internas que permitem que a sociedade, inclusive a sociedade civil isolada, possa, de algumas maneiras, se contrapor a ordens legítimas. Então, por exemplo, nós temos o direito à livre manifestação. As pessoas podem se reunir, a nossa Constituição diz que... Até separei aqui alguns textos. Não, esse eu não separei. Que desde que você não frustre uma outra manifestação previamente marcada para aquele mesmo lugar, você tem direito em qualquer parte do território nacional de se reunir
e protestar e fazer determinada requisição, ainda que de alguma forma aquilo seja contra a lei, se ninguém estiver quebrando de fato aquela lei naquele momento, mas você esteja só defendendo a ideia de que aquela lei não é boa e que ela deve ser mudada através de um processo legislativo, você tem o direito de se manifestar e, inclusive, para defender ideias que são tidas como ilegais no nosso ordenamento. Um exemplo disso, inclusive, que foi objeto de julgamento também do Supremo Tribunal Federal como eu posso dizer, num tempo não tão distante assim, mas quando eles ainda tinham algum apreço pelo que está escrito na lei, que se discutiu a questão da chamada Marcha da Maconha. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Ninguém pode usar drogas durante aquela manifestação, porque ainda temos uma lei que diz que o uso de drogas é ilegal. Mas a manifestação do pensamento, a ideia de que o uso dessa droga não deveria ser criminalizado, isso faz parte do debate público. Você chega lá, juntava aquele grupo e fala, eu não acho que isso deveria ser proibido. Ainda não pode fazer, não deveria fazer, porque senão você está sujeito às penas da lei, mas você tem direito a defender que isso não deveria ser um crime. E dentro disso, qualquer aspecto da nossa Constituição, inclusive que seja colocado ali como uma coisa errada ou como uma coisa ilegal, é possível você se reunir, seja em organizações civis que vai defender uma associação dos direitos de não sei quem. Por exemplo, como tem a questão de homeschooler, tem as associações de homeschooler, isso ainda não está colocado na nossa legislação, mas tem pessoas que buscam que isso seja colocado na nossa legislação. Então isso é um tipo de manifestação justa que a gente tem, independente de você ter uma autoridade que encampe essa sua. O artigo 220 ele diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Então nós temos essa possibilidade através de direito de petição, manifestação, diversas coisas, inclusive tentarmos buscar a modificação da legislação para que uma ideia seja adotada. Então, eu vou encerrar aqui a questão do direito do governo civil e vou passar para a igreja. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa a respeito ainda dessa interação com o governo civil? Não? Então vamos passar para a igreja. Então, aqui, trazendo mais para o contexto eclesiástico dessa ideia do texto, de que nós temos certas liberdades, mas que elas não se opõem, nem se enfraquecem a liberdade, as instituições, mas sim elas se fortalecem mutuamente. A questão da igreja, como eu pontuei na semana passada com os irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte. Eu falei na semana passada com os irmãos que quando a gente está falando de governo civil, por mais que estejamos tratando de liberdade de consciência e de opinião, o que vai ser tratado ali na prática é, na verdade, a expressão externa dessa opinião, é a manifestação dessas opiniões, porque o Estado ele não tem jurisdição no seu pensamento, na sua mente. Ninguém está aqui para... Ele não tem esse poder de julgar o que você pensa, qual é a sua opinião. Ele vai julgar suas atitudes, como você vai externar essas ideias. Já na igreja, isso é um pouco diferente. Ainda tem essa característica, mas a igreja ela tem uma jurisdição, sim, em questão de opinião. E isso está presente principalmente na ideia o quê? Na ideia das heresias. Ninguém a pretexto de liberdade de consciência pode nutrir opiniões heréticas a respeito de Deus. Então, mesmo que você não venha... Claro que o conselho ou algum irmão da igreja só vai saber que você nutre uma opinião herética se você, de alguma forma,
externar isso. Então isso vai precisar ser externado para que isso seja tratado, seja de irmão para irmão, seja através do conselho ou de outra forma. Mas a questão é, a mera opinião, ainda que você não esteja publicando, divulgando isso, como nós vamos ver, se algum irmão, alguma autoridade da igreja souber que alguém em nosso meio está nutrindo uma opinião herética, todos vão ter o dever de conversar, de trabalhar isso, para que isso seja abandonado ou que sofra as censuras cabíveis, porque né, nós já estamos aqui no ano 2025, a igreja já tem uma caminhada longa, apesar do que a impressão que eu tenho é que muito do que se chama igreja hoje parece que a igreja nasceu na década de 80 ou na década de 90, alguma coisa assim. Parece que não sabe de onde a gente veio, como a gente chegou até aqui. Mas a igreja tem 2000 anos de história, que a gente sabe que Deus é o Deus da providência e que Deus guiou a igreja para que ela estivesse aqui até hoje. E em diversos momentos chaves da história da igreja, os credos ecumênicos dividiram o que eram opiniões que poderiam ser compartilhadas, ter alguma diferença dentro do cristianismo ortodoxo, e o que é totalmente fora da comunhão e que é ilegal, ilegítimo, é pecado que se nutra esse tipo de opinião. Então, ainda que seja só uma questão de opinião, nós não podemos tolerar, por exemplo, pessoas que não creem na Santíssima Trindade dentro de uma organização eclesiástica bem ajustada. Existem uma série de doutrinas, as duas naturezas de Cristo, todos aqueles credos ecumênicos ali que foram a base, a estrutura do cristianismo. Sem isso a gente não tem cristianismo. A gente passa a ter alguma outra coisa que não é mais uma questão de ser presbiteriano, de ser batista, de ser qualquer outra vertente do pensamento cristão. Quando você sai dessa baliza, você deixa de ser cristão. Você pode ter um pensamento de qualquer outra coisa e você dizer que Cristo tem alguma coisa a ver com isso, mas você está fora da comunhão cristã. Até mesmo a Igreja Católica comunga dessas doutrinas básicas, como a duas natureza de Cristo, a Santíssima Trindade, todos aqueles credos ecumênicos, até mesmo o Aicar subscreve isso. Só uma coisa que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Que sem isso, então, esse tipo de opinião, ainda que sem uma externação através de publicações, ou você querer discutir, querer que isso seja ensinado na igreja, isso é uma coisa que não pode ser admitida, que se chegar aos ouvidos de alguma forma de algum irmão, do conselho, isso vai precisar ser tratado da forma devida. E isso é muito interessante pelo seguinte: a Confissão de Fé de Westminster ela foi escrita num contexto muito peculiar. Essa parte do governo civil já estava um pouco menos em ebulição, como foi quando a doutrina dos magistrados menores, como a gente comentou, estava se desenvolvendo, tanto que eles deixam aqui espaço, mas isso não é tratado especificamente, mas dentro da própria Assembleia de Westminster tinha opiniões diferentes a respeito do governo da igreja e a respeito a tópicos específicos. Então, logo que a Assembleia foi convocada, você tinha os episcopais, que eram me fugiu o nome, os anglicanos, você tinha os presbiterianos e você tinha os independentes, que eram os congregacionais. Então, isso foi muito debatido dentro da Assembleia, até que chegou um determinado momento que foi passado um documento chamado de Ato de Conformidade. Dali, eles excluíram da Assembleia os ministros anglicanos e os ministros congregacionais, e dali para frente a Confissão de Westminster passou a ser uma confissão presbiteriana. Então, ao mesmo tempo que eles queriam preservar a questão da disciplina eclesiástica,
o respeito e a autoridade da igreja, ao mesmo tempo eles precisavam reforçar essa liberdade para que eles conseguissem chegar num denominador comum onde o que eles entendiam como a verdade de Cristo pudesse ser ao mesmo tempo reforçada através da autoridade da igreja, mas sem limitar totalmente a liberdade, ou que se fosse necessário fazer certos tipos de separações. Eu geralmente, quando eu penso na minha cabeça a respeito de diferenças de doutrinas dentro da cristandade, eu gosto de pensar da seguinte forma: como nós comentamos, tem as heresias, são as coisas que tiram da comunhão cristã pessoas que nutrem esse tipo de opinião. Então elas estão completamente fora. Dentro das divergências de opinião que podem ser nutridas dentro de uma pluralidade de interpretações da Escritura cristã, eu gosto de separar entre as que permitem que pessoas que nutrem essas opiniões congreguem dentro de uma mesma estrutura eclesiástica e opiniões divergentes que, ainda que dentro da comunhão, elas tornam a convivência eclesiástica impossível. Então você precisa separar uma denominação, você precisa separar uma organização, porque não tem como viver. Por exemplo, a questão do batismo infantil. Ninguém vai dizer que um batista é um herege, uma pessoa fora da comunhão, você deixou de ser cristão porque você não acredita no batismo infantil. Mas não tem como você congregar numa mesma estrutura eclesiástica. Não dá para a gente ter aqui uma igreja onde o meu filho vai ser batizado, o seu não vai, e quem vai, e aí o pastor que comanda essa bagunça, ele acredita que não acredita. Ou você vai ter que ter dois pastores, um que faça os batismos para quem acredita e um que dê suporte para quem não quer batizar porque não acredita. Aí se o pastor que está dominando essa bagunça, ele não acredita, como é que ele vai batizar meu filho se ele não acredita? Não tem condição de você conviver dentro de uma mesma estrutura eclesiástica nutrindo opiniões divergentes sobre certo ponto. Não tem como você conviver dentro da mesma estrutura eclesiástica se um é presbiteriano, o outro é congregacional. Um vai achar que você vai ter o presbitério, que você vai ter os concílios que vão ter autoridade acima da igreja local, o outro vai achar que a igreja local é soberana. Como é que você vai se organizar? A igreja local vai ser soberana ou você vai ter concílios acima do conselho da igreja local? Ou você tem um ou você tem outro. Por mais que não seja uma divergência de opinião grave a ponto de você não tenha uma irmandade, você não vai considerar aquele irmão, mas você não tem como estar dentro dessa mesma estrutura nutrindo essa divergência de opiniões. A não ser que em situações excepcionais, como infelizmente tem se tornado comum, mas o que você faz? Você se muda para uma cidade onde a única igreja reformada, decente que tem é uma igreja batista. Bom, vai e fica quietinho na tua. Agora, você não vai criar confusão, não vai querer mudar toda aquela estrutura, transformar uma igreja batista em igreja presbiteriana, porque lá onde você chegou, irmão, minha opinião é essa, eu preciso congregar aqui, é o único lugar que vai ter firme para eu dar uma estrutura para minha família, mas eu tenho essa opinião, então, você sabe qual é a minha opinião, eu sei qual é a sua, eu estou me colocando debaixo da sua autoridade, sabendo da sua opinião, boquinha de siri e segue a sua vida. Em alguns casos isso pode impedir, inclusive, que você pegue efetivamente a membresia, vote nas assembleias, porque você não está totalmente de acordo, você pode congregar naquela igreja. A gente não gostaria que isso fosse necessário, mas às vezes é necessário. E se for necessário que se faça. Mas dentro dessa estrutura, inclusive, a coisa que a gente vai passar, que eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos, tratando ali especificamente do texto da confissão. Deixa eu até achar aqui de novo, para eu não ter que ficar olhando para trás. Que ali diz o seguinte, ó: resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo civil ou religioso ou exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias
à luz da natureza ou os reconhecidos princípios do cristianismo concernente à fé, ao culto e ao procedimento. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las. Que são o quê? Pelo modo de publicá-las destrutivas à paz externa da igreja e à ordem que Cristo estabeleceu nela. Podem, de justiça, ser processados e visitados por censuras eclesiásticas. Então, para fechar esse estudo, o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos? Então, como eu falei, tem as heresias, tem as diferenças teológicas que nos impedem de congregar dentro de uma mesma estrutura eclesiástica e tem divergências de opiniões que convivem bem dentro de uma mesma estrutura eclesiástica. Mas ainda assim, isso demanda uma sabedoria e um respeito das pessoas que nutrem essa opinião para que isso não venha a ser usado, como fala ali, que para que essa liberdade seja usada de forma destrutiva à paz da igreja. Tem uma série de opiniões dentro da teologia presbiteriana que tem alguma divergência de ponto a ponto, que são irmãos piedosos, que são irmãos justos, que amam a Cristo, que têm um testemunho, mas que podem ter uma visão um pouco diferente de nós em alguma coisa, a respeito do que cantar, a respeito da ordem como se faz o culto. Imagina, alguém vai implicar, porque não, eu acho que a oração de confissão tem que ser a primeira oração. Não, mas aí você faz primeiro uma oração de invocação a Deus e depois eu faço oração. Aí a gente vai criar uma confusão, vai perturbar a paz da igreja porque você acha que ou que deve ser cantado ou não. Existem irmãos piedosos que acham que só deve se cantar salmos. Não tem problema. Inclusive, não sei se eu vou estar falando demais aqui, nós inclusive já tivemos um oficial da igreja que acreditava dessa forma. Não sei nem, provavelmente os irmãos nem sabiam que um dos nossos oficiais, que não está mais aqui conosco hoje, já teve essa opinião. Por quê? Porque ele sabia respeitar a paz externa da igreja, mesmo guardando a opinião dele. Não tem problema nenhum ter certas opiniões. Mas, na forma de publicar, na forma de exercer essa liberdade, de ter essa divergência de opinião, precisa ter uma sabedoria, precisa ter uma sensibilidade, para que você não confunda pessoas novas na fé que estão acabando de chegar. A pessoa está aprendendo ainda os rudimentos da fé, aí você vem falar da sua discordância da doutrina, do não sei o que, o negócio lá na frente, o cara fica olhando para tua cara assim, tipo, irmão, não sei nem do que você está falando, não sabia nem que essa doutrina existe, que relevância eu saber que existe essa divergência na igreja. Calma, as coisas vão chegar lá. Tem que ter uma sabedoria na forma com que você lida com essas coisas. E sempre como eu posso dizer, na dúvida, uma diretriz mestra que eu sempre tenho na minha cabeça é o seguinte: se é uma questão de opinião, está dentro da comunhão cristã, está dentro do que se pode congregar dentro de uma estrutura eclesiástica, está tudo certo, é uma coisa ortodoxa, não tem problema nenhum. São duas opiniões. Qual é a opinião que deve prevalecer numa situação dessa? A opinião das autoridades que foram estabelecidas por Deus na igreja. E quem tiver uma opinião contrária, guarde a sua opinião. Você pode conversar com alguém dentro desses parâmetros de sabedoria, mas você precisa saber. Se você está debaixo de uma estrutura eclesiástica, de uma ordem, que você nutre algum tipo de opinião divergente das autoridades constituídas naquela igreja, dentro dessa estrutura, dentro dessa igreja, a opinião que deve prevalecer é a opinião das autoridades. Porque se Deus quisesse que prevalecesse a sua opinião, quem ia estar dirigindo a igreja é você. Não era o pastor, não era o conselho.
Então, se essas pessoas foram chamadas, ainda que seja uma divergência possível, ortodoxa, tudo dentro da piedade cristã, prevaleça a opinião das autoridades constituídas. E se for da sua vontade, que ore. Se for da vontade de Deus, as opiniões podem mudar. Pastores mudam de opiniões também, ninguém crava uma coisa e é escrito na terra. Nós já evoluímos aqui. Vai fazer o quê? 10 anos que nós somos igreja? Algumas coisas já mudaram no nosso culto. Eu lembro quando o pastor foi pro congresso lá dos puritanos que falou sobre culto, e a leitura continuada, que até então não fazia parte da nossa liturgia, passou a fazer parte da nossa liturgia. As coisas podem acontecer. Tem alguma coisa, você pode orar, você pode fazer qualquer coisa. Você só não pode perturbar a paz externa da igreja como uma pessoa mimada, achando que a sua opinião tem que prevalecer sobre coisas que você não tem autoridade para dar sua opinião. Então, essa questão de não só opiniões que são injustas ou erradas em si, mas a forma, o modo de nutrir e publicar essas opiniões precisam ser respeitados. Precisa ter uma estrutura de reverência e honra às autoridades constituídas para que a paz da igreja seja mantida, para que a gente tenha uma estrutura coesa, para que uma votação dentro da igreja não se torne um problema, um embate, eu já ouvi falar sobre isso, nunca às vezes eu ouvi, mas imagina, você vai ter uma votação na igreja e tem facções aqui, o grupo que defende aquilo, o grupo que defende aquilo, aí a igreja vira uma ebulição, aí fica as pessoas que ainda não têm opinião contra, e um grupinho tentando angariar os votos daquela pessoa para o seu grupo, isso não é saudável para a estrutura da igreja. Então, ainda que seja possível certas opiniões, a forma de nutrir e a forma de expressar essas opiniões tem que ser feita com muito cuidado, com muita sabedoria, debaixo de orientação. Se tiver dúvida, vá. Primeira coisa, é ideal, você tem uma opinião diferente sobre alguma coisa, vai e pergunta. Vai para as autoridades que têm uma opinião diferente da sua e entenda, às vezes você vai mudar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu não acreditava que o domingo era o dia do Senhor. E eu conversei com isso com o pastor, falei, pastor, tenho a sua opinião, vou sempre respeitar a sua opinião, tem algum problema congregar aqui? Ele falou, não, fica tranquilo, isso aí vai se resolver. E eu fui estudando e no meio do caminho se resolveu. Então, assim, mas é uma questão que isso precisa ser conversado. Se for uma coisa importante para você, procure essas autoridades, converse, ouça a explicação. Às vezes você vai reforçar a sua opinião, às vezes você vai ver que era só uma opinião imatura e aquela autoridade já tem uma visão maior e vai te explicar e você vai entender. E agora o que era uma opinião divergente, agora vai ser uma opinião convergente e você vai estreitar os laços com o pastor, com os presbíteros, com quem te aconselhar. Então é importante que essa, como todas as liberdades, sejam exercidas de forma consciente, de forma responsável, de forma ordeira, de forma respeitosa, para que a paz da igreja, o bom convívio, a edificação do povo de Deus, o desenvolvimento, principalmente dos que estão chegando, estejam em primeiro lugar, sejam mais importantes do que opiniões particulares de um ou dois ou indivíduos. A unidade da igreja é uma coisa muito, muito importante. Como Cristo deixou claro, uma casa dividida contra si mesma não pode prevalecer. A gente vê que foi uma coisa necessária, eu jamais iria contra o princípio da livre investigação que nutriu ali a igreja reformada, mas a gente vê, acho que se a gente tivesse esses princípios em mente, a gente não precisava ter uma infinidade de denominações e de tradições, de não sei o quê. Parece que o número de
de denominações hoje é quase que as casas decimais do pi, né? Assim, chega uma hora que você desiste de contar e eu vou fazer o corte aqui, são 2.000, porque não para, cada hora vem uma coisa nova. Por mais que o princípio da livre investigação e cada um tenha essa, não só essa possibilidade, mas esse dever de investigar as escrituras por si só e formar uma opinião bem embasada para que a sua devoção com Cristo não seja terceirizada. Ah, eu faço isso, por quê? Porque eu obedeço a Cristo? Não, porque eu confio que meus líderes obedecem a Cristo, então eu faço em obediência a eles, mas de forma acéfala. A nossa consciência precisa estar cativa a Deus, então você precisa ter convicção de que aquilo que você está sendo ensinado é de fato a palavra de Deus e que você está fazendo isso em obediência a Deus e que você vai obedecer à sua autoridade, mas senão você tem um cristianismo deficiente que você defende de homens. Se você fizer assim, amanhã ou depois uma autoridade comete um pecado, cai, há um problema, uma pessoa se muda, acontece alguma coisa, você se muda e você está debaixo. Se toda a sua devoção depende de homens, em algum momento, alguma coisa vai acontecer, esses homens vão faltar e você não vai ter substância para você manter a sua fé. Então, por mais que isso fosse necessário, se esses princípios de humildade, de respeito fossem nutridos, talvez a gente não tivesse essa miríade de coisas, interpretações cada vez mais malucas. Porque com humildade é fácil de você perceber que tem coisas que não têm o menor respaldo na escritura, na tradição da igreja. Quando eu aprendi isso, foi uma coisa que mudou a minha vida. Um dia eu perguntei um amigo que hoje é pastor, na época não era, eu estava com a minha cabeça muito confusa, saindo de uma seita, começando a aprender algumas coisas e pedi ajuda, e esse irmão passou pelo menos uns 2 anos me acompanhando, me ensinando muita coisa. Eu falei, caramba, então isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Só que eu ainda era um pouco dependente. Um dia eu perguntei para ele, eu falei, rapaz, como é que eu faço para eu saber se determinada doutrina, se determinada opinião é certa ou não é ortodoxo ou não é, como é que esse negócio funciona? Ele falou assim, faz uma coisa, pesquisa na história da igreja, quando isso surgiu, em que contexto isso surgiu, como isso se desenvolveu, não tem espaço para mais nada novo, você tem espaço para desenvolvimento. Você pode desenvolver determinadas doutrinas e você fazer novas aplicações ao contexto que está sempre mudando. Por exemplo, hoje nós temos a questão da apologética, a apologética pressuposicional, que trabalha mais questões filosóficas. Antigamente, até algum tempo atrás, era óbvio que existia uma verdade. As pessoas debatiam o que é verdade. Hoje em dia, a gente evoluiu a certo ponto que você precisa primeiro discutir se há uma verdade ou não, para depois você tentar discutir qual é a verdade. Então, a forma de você pensar a vida cristã, a cosmovisão cristã, você traz desenvolvimentos do pensamento, de filosofias que não eram necessários naquela época, mas dentro da mesma coisa. Você desenvolve uma doutrina, você não cria nada novo. Então você vê, surgiu nos anos 80, 70, esquece, está na dúvida, isso é ortodoxo ou não, tem lugar para nutrir essa opinião, estuda a história da igreja. Aonde isso surgiu, qual é a história, como isso se desenvolveu, isso vai dar uma resposta que vai te dar tranquilidade para você nutrir essa opinião ou não. Meus irmãos, era isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Não? Pastor, a senhora, para encerrar o estudo, por favor. Senhor, te agradecendo, Pai, pela tua palavra, Deus, pela sabedoria que tu tem nos dado através do estudo, Senhor Deus, da Escritura, do tempo da igreja, do tempo, Pai, e como isso tem nos beneficiado, Senhor Deus, como o nosso colega que acabou de estudo. Te agradecemos por isso, Senhor Deus, porque dentro da tua palavra, temos também homens que meditaram e buscaram o seu entendimento dela.
apresentando, Senhor Deus, nela a verdade toda, Senhor Deus. Tanto o ensino lá no campus e somos fundamentados